Vamos dar sequência à nossa análise da MP 927 e dessa vez o tema é redução salarial. A gente vai analisar se é possível ou não estabelecer essa redução salarial. Eu sou a professora Marcela Proença, da ACES Unita, e iniciamos agora essa análise de um dos temas mais polêmicos. Bom, muito tem se questionado pelas empresas, pelos empregados, se as empresas elas podem estabelecer diretamente com seus empregados a redução da jornada e a redução dos salários. Então, como a produção das empresas, né, a produção caiu drasticamente, muitas empresas estão buscando e pensando nessa possibilidade. Então, dentre as possibilidades da MP 927, as empresas se questionam se podem ou não aplicar a redução salarial. Mas, quando a gente fala em redução salarial, a gente precisa observar não só a MP, mas também os preceitos constitucionais. Então, no artigo 2º da MP, ela preconiza que, diante dessa situação excepcional, durante esse estado de calamidade, durante o prazo de vigência dessa MP, o negociado individualmente, ou seja, o que foi feito, o que foi acertado individualmente entre as empresas e os empregados, prevalece sobre negociações coletivas e até mesmo sobre a própria legislação. Mas esse mesmo artigo 2º, que permite a prevalência dos acordos individuais sobre acordos coletivos, negociações coletivas e até a própria legislação, ele próprio faz a ressalva de que devem ser observados os limites constitucionais. Então, quando a gente pensa em redução salarial, isso é uma hipótese que está prevista na Constituição da seguinte forma: na Constituição, no artigo 7º, inciso 6º, é garantido ao empregado a irredutibilidade do salário, salvo negociação coletiva. Então, de acordo com a Constituição Federal, essa redução salarial, ela pode até acontecer, mas ela deve ser precedida de uma negociação coletiva, um acordo, uma convenção coletiva, com a participação do sindicato. Então, eu percebo que esse é um ponto polêmico e a gente ainda não tem um consenso. Uma parte dos estudiosos entendem que é possível a redução salarial por acordo individual e outra parte defende que não, que feriria esses preceitos constitucionais que devem ser observados conforme a própria MP coloca para a gente aqui. Bom, quem defende a aplicação dessa possibilidade de redução salarial por acordo individual baseia-se no artigo 503 da CLT, que trata, junto do 501, 502, trata da força maior e permite essa redução salarial independentemente de negociação coletiva. Mas nós temos que lembrar que que a CLT, ela é anterior à Constituição Federal. Então, outra parte entende que esse artigo 503, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal. Portanto, qualquer situação de redução salarial deve ser precedida de negociação coletiva. A ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, já se pronunciou contra várias dessas medidas da MP. Mas, claro, são posicionamentos, são opiniões que de forma alguma vai ter uma vinculação legal. A professora Vólia Bonfim, por exemplo, ex-desembargadora, ela recomenda às empresas e aos empregados que não façam esse tipo de acordo de forma direta, de forma individual, mas que os empregados eles se organizem e elejam um representante para que esse representante busque os sindicatos, na forma do artigo 617 da Constituição Federal, dando um prazo também excepcional e reduzido, ao invés de 8 dias, dá um prazo de 24 horas, para que o sindicato ele se pronuncie se ele assume ou não essa negociação da redução salarial e redução da jornada.
E a partir daí, se o sindicato se recusar, né, é encaminhado para a confederação, para a federação, e no final, se nenhum assumir a negociação, aí sim o representante eleito desses empregados poderia negociar diretamente com a empresa. Só que, mais uma vez destacando, né, são opiniões. Pode ser que isso seja questionado futuramente na justiça, né? Pode ser que os juízes, que o Poder Judiciário entenda que essa possibilidade de redução salarial não estava abrangida nesse artigo 2º da MP 927, porque contraria frontalmente o que dispõe o artigo 2º da Constituição Federal. Então, pessoal, a gente precisa ter bastante cautela, tá? É importante que tudo que seja feito por escrito, tenha notificação e, como sugeriu a professora Vólia Bonfim, né, aí uma possibilidade de se buscar maior transparência, porque caso venha a ser contestada essa medida futuramente, as empresas vão ter subsídios, né, para se defender. Para o empregado também é uma boa, né, opção, porque vai garantir os postos de trabalho. Então, é melhor ter sua jornada reduzida e a redução salarial e garantir nessa fase crítica o seu emprego, tá? Claro, essa MP, ela não traz a situação ideal, mas diante desse período de contingência que nós estamos vivendo, ela é importante, né, por buscar a preservação desses postos de trabalho. Então, fica aí, né, com relação a esse ponto, a gente ainda não tem um consenso, né, qualquer medida nesse sentido de fazer um acordo individual é arriscado a ser questionado futuramente, mas existem essas saídas, né, para garantir, né, trazer mais garantias tanto para os empregados quanto para os empregadores, como, né, eu citei aqui o exemplo da professora Vólia Bonfim. Então é isso,